Ok, gente, vamos lá. Agora é para os fortes, hein? Vai chegando a hora do almoço, os meninos vão desistindo. Agora os homens e as mulheres é que permanecem. A grande comissão de Jesus, ela traz implicações para a igreja no seu coletivo. E nós conversamos sobre isso num primeiro momento. Mas ela também traz algumas implicações para a igreja no seu aspecto individual. Nós somos a igreja de Cristo, e se algumas coisas não mudarem na nossa vida, na nossa agenda, não adianta nada. Passando por diversos lugares, eu sempre vejo pessoas olhando para as suas igrejas locais e dizendo: porque a minha igreja, porque meu pastor, porque a liderança. Mas elas mesmo não se movimentam, não se reinventam e não têm uma agenda realmente comprometida com a missão. E tudo deve começar daqui. A nossa relação individual com Cristo deve mover a nossa agenda a um compromisso com a missão, que gradativamente contagia a igreja onde eu estou inserido. Essa é a ideia, essa é a proposta da nossa conversa nesse momento. Missão urbana, a agenda dos discípulos de Cristo em cumprimento à grande comissão. Sempre que a gente fala de missão, surgem alguns equívocos históricos na nossa mente. O primeiro equívoco é o seguinte: a compreensão de que missão é tarefa de alguns poucos discípulos de Jesus convencidos por um chamado especial. Missão é para quem tem carteirinha de pastor, missão é para quem fez instituto bíblico, missão é para quem foi eleito presbítero, diácono da igreja, não para gente normal como eu e como você. Um outro equívoco é entender missão como algo que se faz em lugares distantes, com o objetivo de expandir o mundo cristão. Isso aconteceu num período histórico chamado de cristandade. E desde lá a gente tem imaginado missão como alguma coisa que acontece do outro lado do mundo. Missão é coisa da janela 10x40. Não é algo que eu faço aqui. Esse equívoco vem de um período em que a igreja e o Estado eram uma coisa só. E expandir as fronteiras do Estado era a maneira de se fazer missão. Quem eram os missionários nesse período histórico? Os soldados. Arma na mão, faca nos dentes e vão partir para aumentar as fronteiras do Estado. Aumentaram as fronteiras do Estado, automaticamente os novos colonos eram convertidos ao Deus do imperador. Desde lá a gente compreende missão como alguma coisa feita lá longe. Daí que surge aquela ideia do missionário. Já ouviu falar do missionário? Missionário é aquele sujeito que a gente manda lá longe para explodir longe da gente. Missionário. Não. A missão é algo que eu faço a partir do lugar onde eu encontro. Atos 1:8 diz que aquela igreja receberia poder descendo dos céus, o Espírito Santo, e eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, aonde eles estavam. A partir de onde eles se encontravam, Judéia e Samaria e confins do mundo. Terceiro equívoco. Missão é um movimento opcional a ser considerado por uma igreja local já estabelecida. É um opcional. Como opcional que você escolhe quando você vai comprar um carro. Você quer um aparelho de som aqui? Não precisa não. Estou sem dinheiro para colocar isso. Só o carro mesmo. Não, mas e roda de liga leve? Não. No momento não. Missão não é opcional. Ou a gente está engajado na igreja e está envolvido na missão, ou a gente simplesmente não é igreja. Alguns pressupostos dessa vida missional. Embora o agente principal da evangelização seja o próprio Deus, a sua ação concreta na história se dá essencialmente através do serviço da igreja. Isso aqui significa o seguinte, que Deus poderia alcançar todo mundo sozinho, os teus amigos, os meus, os teus familiares e os meus. Ele não precisa de mim e de você. Ponto. Mas na sua insondável misericórdia e sabedoria, Ele decidiu me usar e usar você, independentemente do seu título, da sua posição, da sua profissão, Ele deseja nos usar.
Embora todas as igrejas sejam vocacionadas para a evangelização, cada comunidade local possui desafios singulares e intransferíveis. A gente não precisa ficar espiando a igreja do lado, a vizinha mais bonita que aparece na televisão e tentar ser igual a essa igreja. Esse é o nosso maior equívoco. Cada igreja local tem o seu desafio. Lembra que ontem a gente conversava sobre cada igreja deve ser especialista na evangelização das pessoas do seu bairro. Ninguém deve conhecer melhor o bairro do que os membros daquela igreja. E se alguém precisa saber alguma coisa sobre evangelização naquele lugar, não é um consultor de outro estado, de outro país. O especialista ali tem que ser quem? O discípulo de Cristo daquela região. Ele tem que ser o especialista. Embora todos os discípulos tenham igual responsabilidade na evangelização dos perdidos, igual responsabilidade. A minha parcela é exatamente do tamanho da sua parcela. Exatamente. O que Deus vai cobrar de mim, vai exigir de mim quando eu voltar para os braços dele na eternidade, é exatamente o que ele vai cobrar de você. Exatamente. Ponto. Mas a gente faz isso a partir dos dons que a gente tem. Se o meu dom é um, o seu é outro. Qual é o seu dom? O que ele espera de você? Paulo diz, exercitem os seus melhores dons para o cumprimento dessa missão. Façam isso e o coração do Pai vai se alegrar. O texto de Lucas capítulo 10 é um texto de comissionamento. Jesus olha para os seus discípulos e os envia em missão. E a gente aprende muito com a agenda que um discípulo tem que ter, comprometida com a missão no contexto das cidades. Versículo 1 diz, depois disso o Senhor designou outros 72. Talvez na sua Bíblia esteja 70, e a diferença está no manuscrito utilizado para a tradução desse texto bíblico. Alguns manuscritos dizem 72, outros dizem 70. E os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Primeiro, digam, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Presta atenção, não fiquem mudando de casa em casa. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Nesse texto de Lucas 10, nós encontramos algumas especificidades importantíssimas da missão. Alguns princípios, alguns alertas e alguns desafios. Começando pelos princípios. O primeiro princípio mencionado por Jesus nesse texto é 2 a 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2. Missão não é algo que a gente faz sozinho. Missão é algo que a gente precisa fazer na companhia de outras pessoas. Debaixo de uma relação de cuidado mútuo. Por uma razão muito simples. O nosso coração, como diria um tio meu, que já faleceu há muitos anos, vareia. O coração da gente vareia. É inconstante. A gente sai de um encontro como esse, com o coração bombado, querendo evangelizar todo mundo. Você vai comer
marmitex, você quer evangelizar o sujeito. Você pega o ônibus, você quer evangelizar até o motorista que está dirigindo. Todo mundo. Depois de uma semana, a demanda do trabalho, do dia a dia, dos problemas, Palmeiras perdendo, Corinthians ganhando. Aí a gente vai se esquecendo. 2-2 é melhor. Eclesiastes capítulo 4 diz que quando nós estamos 2-2, quando um cai, o outro o levanta. Princípio de mutualidade. Anda junto com alguém. Quando você está 2-2, você tem melhor paga no seu trabalho. Sabe o que isso significa? Que a alegria fica maior. Esses dias eu fui para um encontro em Curitiba. Passei 4 dias no movimento Encontrão da Igreja Luterana, compartilhando com eles algumas coisas. E fui para almoçar num lugar muito especial, em Santa Felicidade, em Curitiba. Lugar gostoso, maravilhoso. E veio aquela comida na mesa incrível. Eu sentei. Foi o pior almoço dos meus últimos tempos. Por uma razão. Eu estava sozinho. Eu odeio comer sozinho. Odeio, eu prefiro não comer. Bom, também não. Não vai exagerar. Desse tamanho, falar que... Mas é ruim demais. Eu sou daqueles que quando come, gosta de comer uma garfada e fala assim, viu, experimenta esse aqui. A minha esposa está comendo a mesma coisa que eu. Não, eu quero que ela coma do mesmo pedaço do bife que eu, porque eu quero que ela perceba. E quando ela come, ela fala assim, que gostoso. Parece que eu tenho melhor paga. É mais gostoso, a alegria cresce. Quando você está evangelizando alguém, e você percebe alguém se rendendo aos pés de Jesus, se você tem para onde voltar, e você conta, e você conversa, a alegria se multiplica, você tem melhor paga no seu trabalho. Mas sozinho é chato e a gente se perde. Pergunta simples para você. Eu sei que você pertence a uma igreja, a uma congregação, mas você está numa relação de mutualidade com alguém? Você presta contas da sua vida e do seu trabalho na missão a alguém? Quem tem o direito de colocar o dedo em você e dizer assim, não, hoje não? Quem tem o direito de dizer sim, hoje sim? A Bíblia sempre incentivou os discípulos de Cristo a viverem dessa maneira, em submissão uns aos outros. Paulo e Timóteo, Elias e Eliseu, sempre 2-2, relação de mutualidade, a quem você presta contas. E eu não estou falando aqui simplesmente para quem não é pastor. Esse negócio também tem que encontrar o coração dos pastores. Se a gente sai desse circuito, a gente tende a ficar à mercê do nosso próprio coração, que é enganoso também. Segundo princípio, adiante dele. Jesus está dizendo, olha, vocês, os 72, vão adiante de mim. Até agora vocês assistiram o que eu fiz, como uma torcida, vibrando quando eu curava um cego, quando eu curava um coxo. Agora eu estou parado aqui e eu quero que vocês vão adiante de mim. Esse é o princípio da ousadia. Ousadia. Que muitas vezes a gente esquece pelo caminho. A gente encontra as nossas zonas de conforto, a gente se esconde em alguns ministérios da igreja. Você sabe que dá para fazer isso, né? Você consegue se esconder dentro de um ministério da igreja. E se alguém falar alguma coisa que você não está fazendo nada, como não? Eu participei da reunião. Como não? Veja lá, eu assinei a lista de presentes na Assembleia. E você vai se escondendo em algumas atividades sem estar realmente engajado no fazer discípulos. Ousadia. Ousadia. Teve uma vez que eu voltava de uma conferência nos Estados Unidos, e naquelas televisõezinhas que a gente tem no avião, eu assisti um filme muito interessante que contava a história de um sujeito que trabalhava no corpo de bombeiros. Fantástica história, gostei. Quando eu voltei, eu peguei a Cibele. Ela disse, vamos assistir um filme. E a gente foi para a locadora e a gente acabou gostando de um filme que contava uma história
cujo pano de fundo era de corpo de bombeiros. Puxa vida, que coisa. No outro dia voltei a trabalhar, subi para o meu escritório, abri o jornal, primeira reportagem que eu leio, de corpo de bombeiro. Falei, caramba, o que é esse negócio? Aí eu me lembrei que na esquina de onde funcionava a nossa igreja em Vinhedo, tinha um corpo de bombeiros. Aí eu tive um momento pentecostal. Sabe aqueles momentos pentecostal? Assim, você fala assim, não, eu vou levantar, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou. Deus está me pedindo para fazer alguma coisa. Eu levantei, desci as escadas e comecei a caminhar na direção do corpo de bombeiro. Daí eu tive um momento presbiteriano. O que eu estou fazendo? Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer o quê? Se perguntarem, eu voltei. Voltei e subi para a minha sala, abri o jornal, olhei aquela reportagem, falei, caramba. Daí eu tive um outro momento pentecostal. Desci as escadas e fui na direção do corpo de bombeiro. Quando eu cheguei na frente do corpo de bombeiros, tinha um sujeito carpinando o chão. Ele perguntou assim, o que você deseja? Eu falei, eu desejo conversar com o responsável. Onde é que ele está? Falei, pois não, entra, eu vou chamá-lo. Em alguns minutos, eu estava na sala do capitão do corpo de bombeiros, sentei, ele se assentou também e perguntou, o que é que você deseja? Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu, para falar a verdade, não sei. Mas eu vou contar exatamente para o senhor o que aconteceu. E contei para ele do filme que eu tinha assistido, do outro filme que eu tinha assistido, da reportagem que eu tinha lido. Ele levantou da cadeira, fechou a porta, voltou para a mesa dele e disse assim, quem contou para você? Eu falei, quem contou o quê? Eu não sei do que você está falando. E ele começou a chorar, derramar algumas lágrimas e dizer assim, eu ando muito entristecido porque eu não consigo oferecer para os meus homens o cuidado que eles merecem. Eles arriscam a vida deles, mas eles têm dormido como verdadeiros animais nesse lugar. Aí nós nos levantamos, ele foi mostrar o dormitório. E aqueles homens tinham beliches aonde dormir, com molas, e não tinham colchões. Eles dormiam em cima das molas. E o capitão chorando pelo que estava acontecendo ali. Falei, bom, capitão, o negócio é o seguinte. Agora eu acho que eu sei por que é que Deus me trouxe para cá. Fica tranquilo. Semana que vem esse problema está resolvido. E eu voltei para a igreja pensando assim. Resolvido? Como? Fomos para o culto. No domingo seguinte. Levamos o culto normalmente, acabou a mensagem, eu disse, gente, eu tenho que contar uma história para vocês. E eu contei exatamente o que aconteceu, eu disse, olha, se esse negócio é só comigo, deixa que eu passo vergonha com o capitão. Mas se esse negócio é comigo e é com você também, passa ali na recepção e diz que você quer ajudar e com quanto você quer ajudar. Acabou o culto, a gente tinha levantado o dinheiro para comprar os colchões, as roupas de cama, tudo o que eles precisavam para dormir com dignidade. Na semana seguinte estava tudo lá. E antes de ir embora, o capitão olhou para mim e disse, você poderia orar com os meus homens? Eu disse para ele, é o que eu mais queria fazer aqui hoje. A gente fez uma roda e eles começaram a falar dos problemas deles. Alguns começaram a ficar emocionados. A gente orou pedindo a bênção de Deus. No domingo seguinte, nós tínhamos 2 homens do corpo de bombeiros dentro da igreja. A missão exige ousadia. Eu contei para vocês uma história onde eu percebi ter sido chamado por Deus para alguma coisa e fui. Mas eu poderia contar 365 histórias onde eu disse, não dá. Não faz sentido. É coisa da minha cabeça. Adiante dele, no trabalho, no colégio, na vizinhança, se arrisque, se aventure. Terceiro princípio, a todas as cidades, a todas,
Quando você for tentado a olhar para uma cidade e dizer assim, essa cidade não vai dar nada. Aqui não tem terra boa. Não vai dar certo. Não pule as cidades. A todas as cidades. Às vezes a gente olha para alguns amigos e alguns parentes e a gente diz assim, não vai dar. Desse mato não sai cachorro. Não vai dar. A vida inteira tentando, não vai dar. Não pule, diz Jesus, a todas as cidades. Porque o poder não depende, o poder da mudança das pessoas não está em nós. E nem nas pessoas que nos ouvem. Por isso, aqueles mais fechados para o Evangelho ainda estão sujeitos ao poder que muda a vida deles. Estou cansado de ver em Sorocaba gente chegando e dizendo assim, estou vindo por causa da minha esposa, hein? Prazer, meu nome é Renato. O meu nome é Cláudio. O meu nome é Jorge. O problema é seu se o seu nome é Jorge e fala grosso desse jeito. Às vezes eu brinco com o pessoal, só toma cuidado com esse negócio de ficar ouvindo o evangelho, porque isso é perigoso, hein? Aí logo vem o Renato e diz assim, quando vai ser o próximo batismo? Eu gostaria de entregar minha vida para Jesus. Não depende de mim, não depende das pessoas. Por isso não pulem ninguém. Ninguém. 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades. Alguns alertas são dados por Jesus também. É imprescindível que Jesus dê esses alertas. O primeiro deles é, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nada estimulante, você convém comigo, né? Você imagina começar uma missão dizendo assim, viu? Vocês vão para essa missão, mas vocês não vão dar conta. O que Jesus está querendo? Desanimar o pessoal? Seria mais ou menos como chamar o pessoal do São Paulo e dizer assim, ó, vocês vão jogar contra o Corinthians, primeiro jogo da Libertadores, mas vocês não vão dar conta. O que Jesus está tentando fazer não é desanimar as pessoas que fazem parte do seu grupo. Mas o que Jesus está tentando é desenvolver neles uma postura de dependência. Jesus continua o texto dizendo, portanto, peçam ao Senhor da colheita. Orem, coloquem os joelhos no chão. Todas as vezes que a gente vai para alguma missão, achando que a gente dá conta do recado, a gente não ora. E quando a gente não ora, a gente está por nossa conta e risco. E por nossa conta e risco, as coisas não acontecem. Joelho no chão. Há quanto tempo você não derrama algumas lágrimas na presença de Deus por conta de alguns dos seus amigos? Há quanto tempo? Ore. A missão é uma tarefa maior do que as nossas possibilidades de Jesus. O segundo alerta é o seguinte. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Cordeiros entre lobos, hora da refeição. Para os lobos. O que Jesus está tentando fazer? Desestimular os seus discípulos, os seus missionários? Não. Ele está tentando mostrar que a missão é uma tarefa em meio às resistências e oposições. Não fique achando que as portas vão se abrir como se abrem as portas de aeroporto, não. Você chega e as portas vão se abrindo. Tapete vermelho para você porque você está evangelizando. Foi assim que aconteceu com os primeiros apóstolos? Não, de forma alguma. Porta na cara muitas vezes. Resistências e oposições espirituais e humanas. Nunca se engane. O trabalho vai ser árduo, vai ser difícil. O texto de Lucas 10 também nos mostra alguns desafios práticos demais. O primeiro deles, compartilhar intencionalmente a paz de Deus. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Primeiro, antes de tudo, paz a esta casa. Por quê? Porque Jesus sabe que a maior necessidade do coração do ser humano é a necessidade de paz. Porque existe um conflito na relação com o Criador, de distanciamento promovido pelo pecado, que inviabiliza a paz. O sujeito pode ter dinheiro, o sujeito pode ser rico, o sujeito pode ter influência, o sujeito pode ter uma posição na sociedade invejável, mas não tem paz. Quando ainda não foi provada a intermediação oferecida por Cristo. Não tem.
Uma vez a gente estava com um grupo de pastores amigos procurando uma casa para funcionar uma igreja. Uma casa maravilhosa. A gente só de cara percebeu que não era para o nosso bico. Muito cara, muito cara. O sujeito mostrou a casa, que valia milhões, e depois reuniu a gente na sala antes da gente sair e disse assim: vocês estão vendo tudo isso aqui? Eu trocaria tudo isso aqui para ter um pouquinho de paz. E a gente ficou espantado porque não era plano nosso ter uma conversa naquele nível com aquele senhor que estava mostrando a casa dele. Ele começou a chorar, falando da sua tristeza por não ter paz no coração. Jesus sabe disso. Jesus sabe dessa necessidade. Bem-aventurados os pacificadores, não aqueles que são alvo da ação de pacificadores, mas bem-aventurado quem oferece paz aonde está, pois serão chamados filhos de Deus. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre aqueles que promovem a paz. Eu tenho a chance de revidar, eu tenho a chance de tornar o ambiente ainda mais complicado, mas eu opto pela paz. Essas pessoas provam felicidade no ambiente onde elas vivem. As pessoas do mundo corporativo, empresarial, descobriram isso também. Paz é a nossa maior necessidade. Certa vez, Washington Oliveto criou um comercial que foi veiculado em alguns cinemas, onde a tela ficava toda branca e a narração dizia exatamente o seguinte: esse comercial não tem mulher de biquíni, não tem cachorro, não tem criança, não tem bebezinho. Esse comercial não tem casal, não tem beijo, não tem família tomando café da manhã. Esse comercial não tem música de sucesso, não tem efeito especial, não tem tartaruga jogando bola. Esse comercial não tem gente famosa, nem garoto propaganda, porque esse comercial é para vender um produto que ninguém precisa ser convencido a comprar. Esse comercial é para vender um produto que você adora consumir e que, por sinal, você até já comprou. Só que não estão entregando. É um produto que não tem marca, não tem slogan, não tem embalagem, nem faz promoção tipo leve 3 e pague 2. Esse comercial é todo branco e desse jeito ele pode ser entendido aqui e no mundo inteiro. Aliás, seria muito bom se esse comercial pudesse passar no mundo inteiro. Porque o produto que esse comercial quer vender é a paz. E enquanto o pessoal que precisa comprar a paz não compra, faça assim. Pegue o estoque de paz que você ainda tem em casa e use no trânsito, use na fila do banco, use no elevador. Paz é um produto interessante. Porque quanto mais você usa, mais você tem. E se todo mundo usar, quem sabe chegue o dia em que ninguém mais precise fazer um comercial para vender a paz. Shalom. Moral da história: para de ser chato. Para de ser encrenqueiro. Porque enquanto você for um encrenqueiro, você nunca vai conseguir evangelizar as pessoas no seu ambiente de trabalho. Você nunca vai ser contagiante o suficiente para ganhar o direito de falar de Jesus na sua vizinhança. Nunca. Segundo desafio: desenvolver amizades verdadeiras e transformadoras. Você quer levar o evangelho de Jesus de maneira eficiente para os seus amigos? Faça amigos primeiro. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Aqui a gente tem dois problemas. O primeiro é que o jeito da gente funcionar como igreja é um jeito que drena tanto das nossas energias. A gente tem tantas atividades internas que a gente não tem mais tempo de ter amizade fora. Não tem mais. Uma pessoa se converte, 3 anos depois, ela só tem amigos cristãos. E olha que os vizinhos tentaram, hein? Vamos fazer um churrasco esse final de semana? Não, desculpa, não dá, eu vou ter uma programação especial na igreja. No outro final de semana ele tentou de novo, viu?
Vamos sentar para fazer alguma coisinha e conversar? Não dá, tem uma programação especial na igreja. Tentou a terceira, a quarta, depois não convida mais. Só pensa na igreja dele. Como é que a gente quer evangelizar as pessoas se a gente não tem mais contato com elas? A amizade, diz Jesus, é fundamental nesse processo. Entrem na casa, no círculo da intimidade, porque só depois das pessoas confiarem em nós como pessoas, é que elas vão estar abertas para ouvir o que a gente tem para dizer. É difícil você ouvir um desconhecido. Você está com um problema de câncer. E está conversando com alguém sobre o seu problema de câncer no ônibus. De repente uma pessoa que está sentada na tua frente vira e diz assim, estou prestando atenção na conversa de vocês, deixa eu dizer uma coisa, tem um médico muito bom, viu? Muito bom. O nome dele é seu Joaquim Antônio. Essa referência te leva a conversar com o seu Joaquim Antônio? Você não sabe quem deu a referência. Se você deseja ser ouvido, faça amigos. Mostre que você se importa com essas pessoas, mostre que você tem caráter, mostre que as escolhas que você fez na vida foram escolhas que enriqueceram primeiro a tua vida pessoal. Depois você vai conquistar o direito de ser ouvido. Faça amigos. O segundo problema é que a gente acaba muitas vezes fazendo evangelização de modo impessoal. E a gente acha que está fazendo o máximo. Muitos dos nossos estilos de evangelização hoje são impessoais. Eu não vou citar nenhum tipo de evangelização, mas você sabe do que eu estou falando. Jesus está dizendo, olha, faça amigos e não fique mudando de casa em casa. Permaneça ali. Permaneça ali. Veio o Filho do Homem, comendo, bebendo e nos dando o bom exemplo. Entretanto, os religiosos disseram, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus fazia exatamente aquilo que ele orientava os seus discípulos a fazerem. Se você não se relacionar com os doentes, como você vai influenciá-los? Como você vai trazê-los para Jesus? Como você vai ser sal e luz? Provérbios capítulo 22, versículo 11 diz, quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Evangelização não é só um processo relacional. Evangelização é um processo simpático. Lembram da primeira igreja em Jerusalém? Eles se curvavam diante do ensino, eles partiam o pão, eles cuidavam uns dos outros. E o texto termina dizendo que eles contavam com a simpatia de todo o povo. O estilo de cristianismo adotado por eles fazia com que as pessoas que não eram cristãs olhassem para eles e dissessem assim, olha, a gente pode até não crer no Deus deles, mas que jeito bonito de viver, hein? Até dá vontade de ser como eles. É isso que está acontecendo no Brasil? O número de cristãos aumenta. E todo mundo olha para a vida desses cristãos e diz, se tem uma coisa que eu não quero ser, é crente. Como esse negócio é horrível. Porque a gente não se expressa com elegância. Evangelizar não é brigar com a religião do outro. Não é expor o outro e a sua fé ao ridículo. Quem faz isso ganha a discussão e volta para casa sozinho, sem os seus feixes. Terceiro desafio. Oferecer cura e libertação aos doentes. Jesus parou e disse, adiante de mim. Não, mas como é que a gente... Adiante de mim. Não, mas e se aparecerem os doentes? Curem. Curem. Para você que gosta de grego, tem pastor que para impressionar cita palavras em grego, né? No grego significa
curem também. Se tivesse no hebraico, sabe o que significa? Curem. No japonês, sabe o que isso aqui significa? Curem. Então curem. Ai, Renato. E se meu pastor souber que eu estou orando por aí e as pessoas estão sendo curadas? Um dia, eu cuidava em Campinas do aspecto pastoral da igreja, me convidaram para fazer uma visita. Visita para uma senhora que era mãe de uma pessoa que estava frequentando a igreja, eles eram novos na fé, marido ainda relutante. Eu fui para o hospital. Quando a gente chegou na porta, o médico se aproximou e disse assim, viu, só para dizer alguma coisa para vocês aqui, aquela viagem que vocês estavam pensando em fazer semana que vem, está em pé, a gente vai fazer. Não, não faz não. Não faz não, porque o quadro dela é muito complicado, é muito delicado, não vai dar certo. A gente entrou no quarto. Quando eu entrei, falei, opa, realmente não dá para viajar. Ela já estava com um pezinho na eternidade já. Sabe quando só falta aquele estímulo final? A gente passou um tempo conversando. Depois do momento da oração, eu perguntei, o que é que vocês querem que a gente ore? Ela disse, eu quero que você olhe para a cura da minha mãe. Eu, Pelo quê? Pela cura da minha mãe. Não é para isso que o senhor veio? Ok, claro. Aí fiz uma oração bem presbiteriana. Senhor, o senhor ouviu o pedido da tua serva, ela deseja que a sua mãe seja curada. E a gente crê no seu poder para isso. Mesmo, viu? Mas se não der certo, consola o coração dela, nós já entendemos tudo. Voltamos embora. No domingo eu fui pregar. Eu pregando na igreja, olhei, eles estavam ali, com um sorriso bom, um semblante tranquilo. Falei, o que está acontecendo? Que pastor tem dual core para pregar. Com um ele prega e com o outro ele fica pensando no que ele ouve, no que ele vê. Verdade, pastor é dual core. Acabou o culto, eles vieram na minha direção. E eu, com o maior receio do mundo, perguntei, viu? Como é que estão as coisas com vocês? Falei, tudo bem, tudo ótimo. Falei, mas e com relação a sua mãe? Tá bem, ficou em casa vendo TV hoje. Uma belezinha. Falei, como assim belezinha? Falei, Renato, ela está bem, ela está em casa, está curada. Muito obrigado por ter ido orar com ela. Aí, rapaz, esse negócio acontece? Acontece. E não acontece porque sou eu. Porque a maioria absoluta dos casos onde eu fui orar, em situações assim, a pessoa morreu, viu? Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o fato de que às vezes Deus usa uma situação assim para transpor barreiras na evangelização. Aquele casal foi fortalecido na sua relação com Deus e se consolidou como um casal de discípulos de Cristo, depois dessa experiência. Ore. Mas não sei se vai dar certo. Não importa. Você está pedindo a intervenção de Deus. Ore. Agora, a cura não diz respeito apenas à cura física. Existem curas que são curas sociais, quando você traz para perto pessoas que são excluídas na sociedade. Quando você abraça pessoas que estão entristecidas, inseguras, com medo. E cura espiritual também. Como tem gente doente por aí, precisando do nosso movimento. Em último lugar, anuncie claramente a proximidade do reino de Deus. Anuncie claramente a proximidade do reino de Deus. Não basta você tirar o pé no futebol para ter paz com seus amigos. Não basta você comer com eles uma bela de uma refeição. Não basta você simplesmente orar para que Deus cure uma situação de enfermidade ou problema emocional. Não basta. Você precisa abrir os seus lábios e proclamar abertamente a proximidade do reino de Deus. E digam-lhes, o reino de Deus está próximo.
Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. E fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. 2 vezes essa expressão se repete. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Se a gente sair por aí dizendo: o reino de Deus está próximo, talvez algumas pessoas vão olhar para a gente e dizer assim: quê? Então é preciso a gente atualizar esse tipo de mensagem. E como é que a gente atualiza esse tipo de mensagem? Talvez se você disser para alguém: Deus está muito mais preocupado com você do que você possa imaginar. Essa mensagem fique mais clara e chegue de maneira muito mais impactante no coração. Deus está muito mais preocupado com você do que você possa imaginar. Uma vez eu estava na rodoviária de Sorocaba, algumas pessoas na frente, na fila para comprar a passagem, eu percebi que a atendente foi muito maltratada, mas foi muito maltratada por um sujeito que estava pegando o seu ticket. Ele saiu praguejando e a mulher ficou ali tentando se segurar. Uma pessoa foi atendida, outra, chegou a minha vez, ela perguntou: o que você deseja? Eu disse: eu desejo te dar uma boa notícia. Ela disse: que boa notícia. Falei: Deus viu exatamente o que aconteceu agora. E Ele está muito mais preocupado com você do que você possa imaginar. Ela deixou a caneta cair, ela perdeu as forças e começou a chorar profundamente. E eu fiquei ali firme, na fila. Quando ela parou de chorar, ela disse: essa foi a melhor notícia que eu já recebi em toda a minha vida. Muito obrigado. Um tempo depois, na mesma rodoviária, e por sinal, eu morro de medo de rodoviária. Um monte de coisa acontece comigo quando eu passo por rodoviária. Cheguei de viagem, cansado. Sorocaba é quente, como a cidade de vocês também. Estava sentado esperando a minha esposa, um sujeito senta do meu lado, bate na minha perna e diz assim: a vida não é fácil, hein? Eu falei: eu sou tímido, fechado. Gosto do meu mundinho. Às vezes é até o meu ídolo que eu preciso quebrar. Aí o sujeito bateu de novo na minha perna. E olha que a vida não é fácil, hein? Eu olhei para ele e falei: rapaz, não é fácil. Então, como que no meu coração eu ouvi Deus dizendo assim para mim: quantas vezes eu vou precisar mandar esse sujeito bater na sua perna para você se virar para ele e dizer alguma coisa que realmente importa? Eu falei: mas nenhuma, Senhor. Chega de bater na minha perna. Virei para o sujeito: viu? A vida não está fácil por quê? O que é que está acontecendo? E o sujeito desabou a falar dos seus problemas, das suas lutas. Quando ele terminou de falar, eu disse: viu? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus está muito mais preocupado com você do que você possa imaginar. E mostrei como, falando do sacrifício de Jesus na cruz. Anunciei o Evangelho para ele. Quantas vezes a gente não é chacoalhado por aí? Quantas vezes as pessoas não batem na nossa perna? Quantas vezes elas não passam do nosso lado com a cabeça baixa, com o olhar entristecido, e a gente simplesmente faz de conta que está tudo certo? Olha, não adianta a gente ficar olhando para as nossas organizações religiosas dizendo assim: está tudo errado, tem que mudar. Se a nossa agenda não muda, se a nossa postura para com os movimentos de Deus não é alterada, se alguma coisa precisa acontecer nas nossas organizações, sabe por onde Deus vai começar? Por mim e por você.
Porque nós somos a igreja dele. Não tenha dúvida, você vai sair daqui hoje e você vai ter inúmeras oportunidades de anunciar claramente o reino de Deus. Escreve o que eu estou falando. Qual vai ser a sua resposta ao chamado de Jesus? Que Deus abençoe a sua vida, a vida dessa igreja, das congregações aqui presentes. Eu me sinto muito honrado de ter passado esse tempo com vocês, de ontem para hoje. Sou um missionáriozinho de Sorocaba, que só veio conversar com vocês algo que Deus tem reverberado no coração da gente. Vivo as mesmas lutas e os mesmos dilemas que vocês. Nós estamos na mesma missão. Que Deus me abençoe com o mesmo conteúdo que Ele tem derramado no coração de vocês. E abençoe vocês com o conteúdo que Ele tem derramado no meu coração também. Deus abençoe, viu? Senhor, obrigado pelo tempo que passamos aqui juntos. Agora não permita que o conteúdo seja conteúdo acumulado no nosso intelecto apenas. Que isso seja revertido em movimento, em atitude, para que o teu reino seja expandido e a tua glória promovida na face da terra. Em nome e por amor de Jesus. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Com todo o peso que esse amém nos traz. O pastor contando aqui essa experiência dele na rodoviária, o pastor Tarcísio, que vai nos trazer a palavra em março, ele teve uma experiência um pouco mais exigida de Deus, assim, porque ele, seminarista, ele foi até Sorocaba ele desceu para Registro. E talvez a mesma pessoa sentou do lado dele. E a primeira vez cutucou, segunda vez cutucou ele, e ele tinha tomado um Dramin para dormir, ficou revoltado, virou e dormiu. E não deu bola para aquele homem. E aquele final de semana incomodou aquilo no coração dele, ele pregou uma mensagem voltada para isso, e quando ele volta para a rodoviária de Registro, para ir até Sorocaba, ele pega o número, procurando naquele óleo, o homem sentado do lado dele. Deus, agora o Senhor me deu uma nova chance. Diz que ele foi até Sorocaba falando do Evangelho. Às vezes nós não teremos uma segunda chance. Eu estava no seminário em Campinas, eu passei no centro da cidade, na Praça Central, tinha uma moça chorando muito, muito no banco. E eu pensei, ia vir falar com ela, não fui e acabei indo embora. Quando eu entro no quarto, tinha uma televisão, o rapaz estava assistindo, tinha propaganda, antigas propaganda, de uma jovem assentada num banco, de frente para o mar, inquieta ali, em silêncio, ela se levanta e vai em direção ao mar e ela some no mar. Aquilo incomodou demais meu coração. Agradeci profundamente a Deus de não ter um mar no centro de Campinas. Mas o mar da angústia que ela estava, com certeza ela se afundou naquele dia. Deus dá oportunidades para a gente. Deus dá oportunidade como essa para lembrar que nós somos importantes no seu reino, não apenas para receber dele, mas para compartilhar daquilo que ele já tem feito na nossa vida. Muito obrigado, pastor. Eu não vou falar muito, já chorei muito com ele ontem e hoje, então eu vou parar de falar um pouco, mas obrigado. Algumas coisas Deus moveu no nosso coração e que isso não fique apenas nos incomodando e vendo que alguma coisa está errada, mas nos colocando na brecha para poder consertar aquilo que Deus demonstrou como erro que nós temos feito. Que nós sejamos menos orgulhosos e menos deuses da nossa verdade e possamos ver que Deus está fazendo algo diferente. E nós temos que apenas nos engajar naquilo que está fazendo. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo. E sexta-feira que vem, quem desejar
estar conosco aqui para a gente fazer uma roda de conversa, de debate. Sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui na igreja. E a gente poder compartilhar. Se mais congregações vierem, vai ser bom que a gente pode compartilhar as nossas realidades para chorarmos juntos, orarmos juntos e vermos aquilo que Deus quer fazer. Então, na próxima sexta-feira, 8 horas, aqui na igreja. E quanto ao próximo encontro nosso, 27 e 28 de março, nós vamos conversar com os pastores para a gente ver em qual igreja nós iremos fazer. Então, não será aqui na Central, então nós iremos ter os trabalhos de sexta à noite, sábado de manhã, em alguma das nossas congregações. A gente vai resolver junto com os pastores e missionários aonde nós iremos fazer essa segunda conferência. Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer, que Deus esteja movendo o nosso coração cada vez mais. Obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor demonstrou se importar com cada um de nós, com a igreja que cada um de nós congregamos, ó Pai, se importar com essa cidade, as cidades ao nosso redor, que nós estejamos, ó Deus, tendo humildade, sabedoria, temor, para aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Quebra o nosso orgulho, ó Deus, quebra aquilo que nos impede tantas vezes de ver aquilo que o Senhor deseja fazer acontecer ao nosso redor, ó Pai. Às vezes nós olhamos apenas o outro, ó Deus, e tentamos achar falhas naquilo que está fazendo, mas como nós ouvimos agora, começar em nós, ó Deus, quebranta o nosso coração, direciona a nossa vida na direção àquilo que o Senhor deseja fazer, para que a nossa agenda, Deus, seja anulada, e assim estejamos de acordo com a agenda do Senhor, porque sabemos que é muito melhor para nós, ó Pai. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Renato. Continue a mover no seu coração a tua vontade, o teu querer, essa disposição, Deus, como ele disse aqui no final, de compartilhar aquilo que o Senhor tem compartilhado com ele, ó Deus, como instrumento ali na cidade de Sorocaba, ó Deus, como líder, ó Deus, nesse ministério do CTPI, ó Pai, dê sempre a ele sabedoria, temor, discernimento, ó Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que o enfrentamento é grande, ó Deus, mas o Senhor tem feito a tua obra. Então o abençoe juntamente com a sua esposa, os seus filhos, para que em todo o tempo esteja no coração deles esta paz que ele falou aqui ó, pela manhã. Obrigado, Deus, leva-nos debaixo do teu cuidado para as nossas casas, os nossos afazeres, as nossas igrejas, ó Deus, e que estejamos em todo o tempo no centro da tua vontade, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom almoço, um bom final de semana.